Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula Dev. Aqui ensino metodologias, tecnologias, ferramentas e conceitos usados e conhecidos por desenvolvedores webs, tanto front-end, back-end como full stack. O objetivo é capacitar vocês para se tornarem desenvolvedores, assim como eu me tornei, e com isso usufruir de todas as oportunidades que o mercado pode oferecer. E olha que são muitas. Sou Emmanuel Katende e o tema de hoje é: o que é uma linguagem de programação? Quais são os conceitos que devo conhecer para me tornar desenvolvedor? Vamos ver? Vamos começar por o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação define um conjunto de instruções compiladas junto para realizar uma tarefa específica pela CPU, a Unidade Central de Processamento, Central Process Unit. Basicamente, é uma série de regras semânticas, palavras-chave, sintaxe, que juntas são colocadas pelo programador para dizer ao computador o que fazer, né? Para instruir ao computador algumas tarefas que o computador deve fazer. Essas tarefas instruídas ao computador que a gente chama de programa de computador. Cada linguagem de programação contém um conjunto exclusivo de palavras-chave. Obviamente, tem palavras-chave que você vai encontrar em várias linguagens de programação, mas aqui o exclusivo tem a ver com o fato de que essa palavra-chave não pode ser usada pelo programador, a não ser que seja para a determinada função que a linguagem coloca. Por exemplo, a palavra for, F-U-R, é uma palavra-chave que instrui o início de um laço de repetição. A gente vai ver isso. O for tem em Java, tem C, tem C++, tem Python, tem várias, tem JavaScript, tem Node, tem várias linguagens de programação. Mas agora, eu não posso usar for de qualquer forma. Quando eu uso for, eu uso para instruir o laço de repetição, porque é uma palavra reservada para pela linguagem de programação para essa instrução. Por isso, palavra-chave exclusiva, né? E sintaxe que são usadas para criar esse conjunto de instruções. Em outra palavra, para criar o programa. O conjunto de instruções, em outra palavra, é chamado de programa. Então, essa junção, né, de palavras-chave, de sintaxes, de semânticas que o programador usa para instruir, para criar um conjunto de instruções, em outra palavra, para escrever um programa, é isso que a gente chama de linguagem de programação. Como a CPU, em outra palavra, como o processador, como o computador, aqui CPU diz respeito ao processador, porque no final das contas é a unidade que processa o programa do computador para ser executado, correto? Então, como a CPU entende linguagens de programação? A gente tem que entender que o computador é nada mais nada menos do que um dispositivo eletrônico. Logo, só pode entender sinais eletrônicos ou sinais binários, né? Que provém de sinais eletrônicos. Aqui eu trago um exemplo que eu peguei num artigo super legal também na internet, que mostra mais ou menos isso aí. Então, suponhamos que tu tenha um sinal eletrônico onde 5 volts representa 1 e 0 volts representa 0. Basicamente, obviamente, uma pessoa da eletrônica pode me olhar e dizer: meu Deus, o que eu estou explicando? E a base, a forma genérica de eu explicar para vocês como o computador trabalha. São milhares de transistores que vão enviando sinais que são transformados em zeros e uns. E o processador, o computador, né, o processador, o computador só entende 0 e 1, nada mais. Por isso que se chama ciência da computação, né? Computação vem de compute, que é calcular. O computador só calcula, trabalha com 0 e 1. Ele só faz matemática. Por isso que na faculdade da computação tu estuda muita matemática, porque o computador, no final das contas, ele só faz matemática. Para ele o que importa é 0 e 1. Tudo que for diferente de 0 e 1 não interessa. Ele entende apenas 0 e 1. Ele entende isso através de sinais eletrônicos de subidas e descidas, né? Obviamente, pode vir em vários tipos de sequências para o computador tratar.
Agora, como isso é transferido é que o processador agrupa o conjunto de 8 bits desses sinais para interpretar textos, números ou símbolos. O bit é aquele 0 ou aquele 1. A gente chama de 1 bit, né? O sistema binário é composto de apenas 2 elementos, 0 e 1. Esse 0 e 1 a gente chama de bits, que nem A, B, C chamam de letra, 0 e 1 são bits, ok? Então, o computador representa num conjunto de 8 bits, em outra palavra, 1 byte, né? Que nem 1 metro, 1 quilômetro são 1000 metros. 1 byte é igual a 8 bits. Por isso que quando você ouve assim, um vídeo de 5 gigabytes e 8 bits, 1 byte, quando tu começa a multiplicar 1024, 2048, até tu chegar a 1 megabyte, que é 1024 bits, até tu chegar a 1 gigabyte, que é 1000 megabytes, 1000 vezes 1024, entende? Obviamente não vou trazer muitos cálculos aqui para não ficar pesado, mas só para você, né, conforme eu vou falando aqui, eu vou trazendo alusões, algumas coisas, alguns termos que você pode ficar ouvindo para você entender de onde que vem. Obviamente, no final eu vou explicar para vocês a importância desses conceitos que eu estou trazendo para vocês, mas é uma das coisas que você já pode pegar e para você entender, se familiarizar com esses termos, porque isso que você vai ouvir de vez em quando, bits, bytes, isso aí, provém disso daí. Então, o processador, o que ele faz? Cada letra, cada símbolo, cada número no sistema que nós conhecemos, no sistema alfanumérico, para o computador é representado por uma sequência de bits, uma sequência de 8 bits que corresponde a 1 byte. Aqui eu trouxe para você a imagem embaixo, você pode digitar no Google, você vai ver essa imagem, e basicamente a conversão de letras do alfabeto em bits, né? A letra A é convertida no sistema ASCII, é representado pelo número que você está vendo aí, e no sistema binário é representado por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 8 bits, né? Então, quando, por exemplo, tu digita no teclado A, obviamente, existe muita coisa que acontece, porque o teclado é um dispositivo de entrada, mas no final das contas, para o computador, vem essa sequência de zeros e uns aí, que ele interpreta e entende que é a letra A. Beleza? Pegou essa parte aí? Isso é conhecido como a computação de 8 bits. Os processadores, obviamente, os processadores de hoje são capazes de descodificar 64 bits de uma vez só. Certamente, eu ao falar isso, você já pode se perguntar, Emanuel, então isso tem a ver com essa questão de Windows 32 bits, Windows 64 bits? Se você fez essa pergunta, você acertou, né? O famoso Windows 32 bits, Windows 64 bits. O que é melhor, blá blá blá. Vamos entrar nesse parênteses rapidamente para depois voltar em como o objetivo de toda essa explicação é para no final explicar para vocês como o computador trata uma linguagem de programação, correto? Como eu, como programador, desenvolvedor, escrevo o meu programa e lá no final o computador consegue tratar esse programa. É muito importante você que quer se tornar desenvolvedor entender esse processo, porque senão você vai estar escrevendo alguma coisa sem entender, na realidade, por que você está escrevendo isso aí, o que acontece depois e tudo mais. Nessa aula, até o final da aula, você vai ter total clareza de desde que você escreve lá o seu main, você escreve lá o teu string, A igual a, entre aspas, você coloca lá o teu texto e tal, até o tratamento disso no processador. Você vai entender todo o caminho e vai ficar bem simples e fácil para você. Quando você se tornar desenvolvedor, esses conceitos vão fazer toda a diferença, porque você vai começar a rodar as coisas, você vai começar a entender o porquê de como, de quando. Então, voltando aqui nesse parênteses, abre parênteses, por isso o termo Windows 32 bits, 64 bits. Por quê? 32 bits refere-se à quantidade de informações que o processador pode processar a cada vez que executa uma operação. Na realidade, em sistemas operacionais, em OS, nós chamamos isso de ciclo de clock. Mas não vou entrar no detalhe disso, porque daí começa a ficar esse vídeo já é um vídeo técnico,
Mas não se preocupa que você vai entender totalmente, porque eu trouxe isso numa linguagem muito mais fácil de entender. Mas daí eu vou evitar de entrar em muita matéria muito técnica, correto? Né? Não é uma faculdade de ciência da computação, tem para você se tornar desenvolvedor. Então eu apenas tentei pegar o mínimo do conteúdo que você precisa desses conceitos para ajudar você na sua caminhada de desenvolvedor. Obviamente, se você tivesse feito uma faculdade de ciência da computação, ou se eu estivesse dando uma aula numa faculdade de ciência da computação, eu entraria em muito mais detalhes disso daí, porque o objetivo é outro, não é apenas tornar desenvolvedor. Então, no sistema operacional, no sistema no OS, nós chamamos isso de ciclo de clock. Então, a cada ciclo de clock significa a cada operação que o processador faz, ele consegue ler 32 bits de cada vez. Pode parecer pouco, não, mas uma letra é representada por 8 bits, ele consegue ler 32 bits? Não, pelo contrário. Veja o que isso dá. Em termos de memória, cada bit do processador, ele mapeia 8 bits na memória RAM. Em outra palavra, 1 byte na memória RAM. Se você não entender esse conceito, não tem nenhum problema, mas é apenas um parênteses para você entender o Windows 32 bits e 64 bits. Cada bit no CPU, no registro do processador, mapeia 1 byte na memória. Isso faz com que 32 bits mapeia 2 na potência 32, que chega ao quê? Que chega a 4 GB de RAM. Por isso, resumindo o que eu quero explicar para vocês, Windows 32 bits significa que é um processador que tem a capacidade de acessar, consegue acessar, em termos de memória, até 4 GB de RAM por operação, na forma que ele trabalha, correto? Se a gente olhar isso no acesso a endereço, né, a endereços da memória, a analogia que eu posso dar rapidamente seria como se fosse uma estrada que tem 32 faixas e que tem 32 carros que podem passar de uma vez numa interseção. Isso aí em termos de leitura. Entende? Só que esses carros são dados. Por quê? 1 bit ele mapeia 8 bytes na memória. Correto? Então, 32 bits que conseguem passar ao mesmo tempo, cada bit mapeando 8 bytes na memória, isso faz com que o processador tenha a capacidade de acessar até 4 GB, que é o endereçamento. Por isso que espaços, quando você compra um computador de 6 GB, 8 GB, e você coloca um sistema de 32 bits, você está desperdiçando o resto dos espaços fora dos 4 GB. Por isso que cada vez mais os sistemas de hoje vêm com o de 64 bits. Quando o 64 bits foi criado, no início começou com 8 bits, que nem a gente mostrou lá. Quando o 64 bits foi criado, foi uma enésima potência. Por quê? Aumentou na 2.2 na potência 64, ou seja, 17 bilhões de gigabytes. Resumindo, né, 16 exabytes. Resumindo, o processador de 64 bits consegue acessar uma memória RAM de qualquer tamanho que tiver. Porque, obviamente, a gente ainda não chegou uma memória de tamanho de 16 exabytes. Obviamente que não. Né? Tem memórias gigantescas, memórias RAM gigantescas, tem 32 GB, 64 GB. Então, um processador de 64 bits consegue, um sistema de 64 bits consegue acessar, o seu processador consegue ler toda a memória, consegue acessar a memória RAM de tamanho qualquer, beleza? Então, fechamos o parênteses, voltando aqui. Como um programa é executado no computador? Vamos entender isso. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Vamos supor que tu criou um programa que faz a soma. Pensa que tu criou uma calculadora que faz a soma de dois números, 3 mais 5, e te retorna 8. Então, tu criou esse programa, tu quer rodar ele no computador. Sabe, na real, o que acontece? Você teria, normalmente, que fornecer o número 3 para o computador. Eu estou pulando a parte da entrada, como eu digito 3? Não, essa parte eu pulo. Né? Porque o teclado ele tem conexão com USB, que tem entrada lá. Se eu começar a explicar esses termos eletrônicos, a gente não termina o vídeo nunca. Então, pulando assim, beleza, vamos supor que tu já consegue falar com o processador. Tu teria que passar para o processador o binário 11,
que representa 2 bits, que representa em decimal o número 3. Mano, como é que tu sabe que 3 é 1? Daí é a conversão de decimal a binário. Você pode digitar na internet, inclusive uma das ações que eu peço para você fazer no final desse vídeo, para você entender melhor. Mas assim, resumindo, o número 1 é o número 0 é o bit 0, o número 1 é o bit 1, o número 2 é o bit 10, o número 3 é o bit 11, entende? Como é que acontece? E tu sempre tu vai acrescentando o número de bits. Então, como é que eu sei isso? 0 é o bit 0, 1 é o bit 1. Acabou, não tem mais outro elemento, porque o sistema binário é apenas true-false, 0, 1, correto? Então, 2 tem que ser, tu tem que acrescentar. Significa 1 com 0. 3 e 1 com 1. 4, tu adivinhou? 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1. Tu viu que eu falei aqui? 3 mais 5 é o número 1, 1 e 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. 7, 1, 1, 1. Daí tu preencheu de novo a terceira casa. Daí 8 qual que é? 1, 0, 0, 0. Tu reinicializou de novo com 0, correto? Por isso que 8 é 1000 em binário. E assim por diante. Beleza? Então tu teria que passar esses números binários para o computador. Agora, meu amigo, imagina fazer toda uma calculadora. Não, eu não quero apenas somar 3 mais 5. Quero somar 1 mais 2, quero dividir, quero multiplicar. Pensa fazer um programa onde tu tem que escrever todas as instruções em termos de zeros e uns. Mas aqui não é apenas os números. Obviamente, eu falei para vocês, tem a questão da entrada. Quando tu digita 3 lá, o 3 vai se armazenar na memória RAM, correto? Depois o 5 vai se armazenar na memória RAM, que tem uma locação, um local. E tudo isso para o computador é representado em termos de números. Porque o computador sabe, por exemplo, a memória RAM está no local A. O local A é representado pelos números binários 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então a memória, o processador pega 1, 0, 0, 0, 1, então ele tem que ir lá buscar o 3 no local A, depois busca o 5 no local B, depois ele soma, ele coloca 8 no local C, depois ele pega 8 no local C, ele mostra para você, entende? Ele manda para o dispositivo de saída que é a sua tela. É assim que o computador funciona. Então pensa se programadores tivessem que fazer isso. Quando a computação iniciou lá nos anos 70, o negócio era cruel. Outra coisa também que eu sugiro, tenta estudar a história da computação para você ver como é que é a coisa. Começaram lá com cartões de perfuração e tal, o negócio era complicadíssimo. A coisa evoluiu muito. Então, o que acontece? Aqui, como eu falei para vocês, é aí que entra o conceito de nível de linguagem. Por quê? Essa linguagem que eu estou mostrando para vocês é a linguagem da máquina que a gente vai ver. É uma linguagem muito difícil do ser humano interagir. Imagina só pensar 1, 0, 0, 1, 1, 0. Para fazer tudo o que tu tiver que fazer. Imagina, para criar um aplicativo, um YouTube da vida, né? Um software como o YouTube. Imagina fazer 1, 0. O YouTube que você vê, onde você está me assistindo, no final das contas são uns e zeros. Apenas isso, uns e zeros. Como é que isso chegou? Som, vídeo, a imagem, tudo que você vê e no final são uns e zeros. Então, e nisso, como era extremamente difícil trabalhar com esse mundo de uns e zero, entra a questão de níveis de linguagens de programação para que o homem possa escrever numa linguagem muito mais fácil para ele, mas que no final o computador leia na única linguagem que ele consegue ler, que é uns e zeros. Então, vamos começar com linguagens de baixo nível. A linguagem de baixo nível é uma linguagem de programação que não fornece nenhum ou pouca abstração do hardware. É geralmente dividido em 2 subníveis. O que é isso? Significa que é uma linguagem que o computador não tem nenhuma camada intermediária. O computador consegue ler diretamente nessa linguagem. Por isso, o baixo nível. Ou pouca abstração. A gente vai ver aqui um grupo dessa linguagem. O computador não lê diretamente, porque o computador só lê 0 e 1. Mas, assim, é uma linguagem bem perto daquilo que o computador lê. Então, a primeira parte de linguagens de baixo nível são o que a gente chama de linguagem de máquina, ou código de máquina, ou código objeto.
Machine Code. E o que? A linguagem de máquina, ou Machine Code, é a única linguagem que pode ser compreendida pelo computador, pois consiste apenas dos binários 0 e 1, que são as instruções de máquinas, né, que provém de sinais eletrônicos. Então, essa parte é o que a gente viu que se você quiser escrever um programa, no final das contas você deveria passar apenas zeros e uns ao computador, ao processador, porque é só isso que ele entende, sinais elétricos que se transformam em códigos binários, em matemática, correto? Então, esse é o que a gente chama de linguagem de máquina. Programas e linguagens de máquinas é quase inviável pela dificuldade, né? Inviável de escrever, como eu falei para você, pela dificuldade de escrever instruções e a diferença da arquitetura dos processadores, que usam códigos de máquinas diferentes. Então, dependendo da arquitetura de processador, você tem um tipo de código de máquina que ele usa. É diferente de uma outra arquitetura de processador, que acaba dificultando. Então, pensa só. Não somente tu teria que escrever em 1001, como também tu escreve isso para esse computador, para o outro computador, tu tem que mexer para se adequar ao código de máquina dele. Então fica complicado. Tudo é 1 e 0 sim, mas vai mexendo de acordo com um ou outro. Já pensou se a gente tivesse que escrever programa que fossem assim, onde a cada computador, a cada tipo de computador tem que mexer? Seria inviável, né? Daí entra outra parte de linguagem de baixo nível, que é chamado de Assembly. Você deve ter ouvido já falar disso também. Então, Assembly é uma linguagem na qual as instruções são criadas usando as palavras pré-definidas chamadas mnemônicos, tais como move, head, sub, são palavras em inglês, né? Aqui, por que considerado ainda linguagens de baixo nível? Porque, cara, pensa só se criar uma calculadora, criar uma aplicação como o Facebook, tu tinha que criar isso dando instruções como move, para dizer que move desse endereço de memória RAM para esse endereço de memória RAM. Adiciona esse conteúdo por esse conteúdo. E essa é inviável também, correto? Então é por isso também considerado linguagem de baixo nível. Mas a diferença de linguagem de máquina, por isso que aqui tem um pouquíssimo de abstração, porque ainda não é 0 ou 1. Cada palavra mnemônica aqui que você está vendo, que são palavras meio predefinidas, ela mapeia um bit, um conjunto de bits, uma sequência de zeros e uns, cada palavra desse. Então, obviamente, muito mais rápido. Por exemplo, quando tu faz move, posso supor que move será 1001. Não, seja 8 bits, né? Que representa eles. Ao invés de ficar sempre escrevendo esses 8 bits, tu escreve apenas uma palavrinha, move. Então, diminui um pouco mais a dificuldade, mas ainda mantém difícil a coisa, correto? Então, por isso que o Assembly é visto como linguagem de baixo nível. O código em Assembly não é portátil, também é um código que tu não usa o mesmo para todos os computadores, porque os dados são armazenados em registradores de computador. E o computador precisa conhecer os diferentes conjuntos dos registradores, né? Os dados são armazenados nos próprios registros do processador. Então, existe um mapeamento do processador com esses registros, que faz com que tu não pegue um código Assembly e tu use isso em todos os computadores. Isso também dificulta, quase inviabiliza a programação em Assembly. Mas eu posso dizer para vocês que eu cheguei já a programar em Assembly na faculdade. Fiz um trabalho na faculdade. Por isso que eu digo para vocês que a faculdade definitivamente não é obrigatória. Obviamente, quando tu faz faculdade, tu entra com muito mais profundeza, mas não é obrigatória para você se tornar desenvolvedor, porque lá você vê coisas a mais para ir além, correto? Para ir bem mais além. Mas aqui você vê a coisa essencial para você conseguir se tornar um desenvolvedor. Por isso que em vários países tem pessoas, às vezes adolescentes, que se tornam baita de programadores porque aprendem sozinhos coisas que não precisam fazer uma faculdade. O negócio é você aprender. E daí entramos em linguagens de alto nível. Então você já identifica que são dois níveis, baixo nível e alto nível. Nas linguagens de alto nível,
ela permite a um programador escrever os programas que são independentes de um determinado tipo de computador. Então, a ideia o objetivo da linguagem de alto nível é você escrever um programa que você consegue usar em vários computadores. É você escrever uma coisa que seja portátil, é você escrever uma coisa que seja fácil de entender, de ler, de escrever e tudo mais. Né? Elas são consideradas de alto nível porque elas estão mais próximas das linguagens humanas do que as linguagens de máquina. Né? As linguagens de alto nível ela tem uma grande semelhança com as linguagens humanas, como o português, o francês, o inglês. Né? A gente, inclusive, na faculdade, tu estuda o que chama de pseudocódigo, porque tu escreve em palavras de línguas humanas. Né? Quando a gente começa a estudar sobre algoritmo, a gente nem aprende nenhuma linguagem de programação. A gente usa o próprio português para tu resolver problemas, porque linguagens de programação foram implementadas com esse âmbito, para ser fáceis para os programadores. Você vai ver, por exemplo, quando tu escreve lá, no Python, tu coloca lá define x. Tipo, define x. É a mesma, define x. É a mesma coisa que nem matemática, tu diga seja a. Entende? Então, é muito parecida com aquilo que tu fala. Por exemplo, eu defino que esse controle é tal coisa. Entende? E que nem tu escreve em linguagens de alto nível. Exemplos de linguagens de alto nível: C, C++, Java, Python, C Sharp e assim por diante. PHP, Ruby, enfim. Aqui eu trago a hierarquia dos níveis de linguagens. Nós temos, como vocês bem entenderam já, nós temos as linguagens de alto nível, que são a C, C++, Java, PHP e tudo mais, que são as linguagens que os programadores usam. Eu trabalho com essas linguagens. Daí, quando tu desce na camada, tu tem linguagem assembly. Depois, quando tu desce na camada, tu tem linguagens de máquina, que são zeros e uns. E daí, por fim, tu tem o próprio hardware, que é o dispositivo eletrônico, que consegue ler esses zeros e uns por causa de isso ser sinais eletrônicos, que é 1, 0, que nem eu mostrei para vocês. Então, você entende que as linguagens de programação são lidas pelo hardware, pelo dispositivo eletrônico físico, que é o computador, porque elas passam por essa camada. Agora, a pergunta que você pode se fazer é como um código vai do alto nível para o baixo nível. Como um código sai de Java, por exemplo, uma linguagem que eu, como programador, eu escrevo porque que nem o português, e desce até chegar na linguagem zeros e uns, que o hardware, que é o dispositivo físico eletrônico, consegue ler. Vamos ver como esse caminho acontece. Toda linguagem de alto nível, independentemente, enfim, toda linguagem independentemente do seu nível, tirando a linguagem de máquina, no final é convertida em linguagem de máquina. No final, é convertido em linguagem de máquina, como a gente viu, porque o computador só lê zeros e uns. Como essa conversão é feita? Ela é feita através de três coisas. Basicamente, não são necessariamente todas as três, mas ela é feita através de compiler, o compilador, compiler, o compilador, interpreter, o interpretador e assembler, que não sei em português como que diz isso. Vamos ver cada um deles. O compilador ou o compiler. Um compilador é um programa que converte códigos de alto nível em códigos de máquina. Vocês vão ver alguns artigos dizerem que o compilador converte código de alto nível em código assembly, que depois tem outro programa que converte na linguagem de máquina. Mas é que hoje os compiladores já vêm com esse outro programa que a gente já vai ver embutido, logo eles já fazem esse trabalho, o próprio compilador. Por isso aqui eu coloco a definição. O compilador é um programa que converte o que tu escreveu em Java, ele pega por isso que a gente diz que o programa é compilado. Entende agora um dos porquês de você entender esses conceitos? É porque quando você estiver no dia a dia, no trabalho, você vai, vamos supor aí, né, pensa, eu chego lá, pá, tu tá trabalhando, do nada, mas não compilou. O que significa não compilou? Entende? Opa, eu tive um erro de compilação. O que significa erro de compilação? Entendendo esses conceitos, você vai saber na empresa, como desenvolvedor,
quando alguém te dizer que teve um erro de compilação. Ah, não está compilando esse programa. Por quê? Você vai se lembrar que, opa, eu assisti lá o vídeo com o Emanuel, ele me disse que o compilador é o programa que converte o que eu escrevi em Java, em C, em C++, em código 001s. Então, quando um programa não compila, significa que essa conversão falhou por alguma coisa. Beleza? Nesse processo, em inglês você vai ouvir muito a palavra build. Build, obviamente, tem a ver com um monte de coisa, mas dentro dele tem a parte compile, que é a parte de compilar. Nesse processo, o compilador converte todo o programa em código de máquina de uma vez. Ele pega todo o código que você forneceu a ele, ele faz aquele trabalho árduo que a gente não gostaria de fazer, que é transformar isso em uns e zeros, só que ele faz isso para todo o código. Segura esse todo o código, porque logo depois a gente vai ver o outro programa, que é o interpretador, você vai ver que ele é um pouco diferente do que o compilador. Verificando e exibindo todos os erros. Então ele varre tudo de uma vez, transforma isso aí em uns e zeros, mas antes de transformar, ele vê todos os erros, ele exibe esses erros para você. Não é possível executar o programa sem corrigir esses erros. Então, se você ouvir que não compilou, você já sabe, houve um problema, ou erro de sintaxe, ou erro de semântica, alguma regra da linguagem que você não seguiu e que fez com que houvesse erro de compilação. Então, o programa não vai executar, porque ele não foi convertido em 1 e 0 para o processador executar. Beleza? Aqui, linguagens como Java, C e C++, C++, usam compiladores. Vocês vão ver também artigos dizendo, mas Java usa também um interpretador. Nos próximos vídeos, nós vamos ver o que é Java. E lá eu vou falar em detalhes da JVM, né, a famosa JVM, que sim trabalha com a compilação e com a interpretação também. Mas vamos ver isso logo depois. Por enquanto, veja esse conceito para você entender. Então, Java, C, C++ usam compiladores, por exemplo. Fortran, Pascal, esses aí usam compiladores. Exemplo dos compilers. Eu trouxe, inclusive, alguns exemplos de compiladores para você também saber, porque você pode ouvir falar, inclusive, algumas linhas de comandos, né, quando a gente não se preocupa que não tem apenas aulas teóricas, tem aulas de mão na massa. Quando a gente começar aulas de mão na massa, você vai ver lá, eu vou digitar no terminal, na linha de comando, vou colocar javac. Você vai entender o que é esse javac aí, por exemplo. Né? Aqui eu trago o GCC, que é famosão também, porque o compilador do C e do C++, para você executar um programa escrito em C, no tempo da faculdade ainda, a gente começou sem usar nenhum IDE. IDE é o ambiente de desenvolvimento, né? Environment Development, Interface Development Environment. Então, a gente não usava nenhum IDE, a gente começou com um bloco de notas mesmo, escrevendo, né? Como que tu compilava? Tu fazia GCC, menos pá, menos tal, eu rodava. Hoje eu não preciso usar isso, porque no trabalho tu usa IDEs e tudo mais. Mas era muito importante entender esses conceitos, porque tu entendia como a parada funcionava, como a coisa rodava, correto? Então, o GCC do C e o Javac é para Java. Por isso que quando a gente fizer a nossa mão na massa, a primeira classe, a gente vai fazer a nossa classe main lá, stdout, né, system.out.print, dois negócio, hello world lá, olá mundo, né, que é sempre o primeiro programa, né, olá mundo. E você vai ver que para compilar a gente vai fazer a javac menos blá blá blá, a gente chama o nome da classe lá, compila, é porque esse javac é o compilador de Java, beleza? E esse programa que vai pegar esse código que a gente escreveu em Java, vai transformar isso em código binário para o processador ler e fazer aquilo que você quer que ele faça. Não somente existe o compilador, existe também interpreter, ou interpretadores, porque não são todas as linguagens que usam compiladores. Compiladores são um pouco mais robustas, um pouco mais grandes, né? Não que os interpretadores sejam pequenos, não. Mas vamos ver um interpretador para entender a diferença. O interpretador também é um tradutor de linguagem de programação de alto nível, que converte programa de alto nível em código de máquina, que nem um compilador. Mas qual que é a diferença? Ao contrário do compilador,
os interpretadores convertem código-fonte em código de máquina linha por linha. Um exemplo é PHP, por exemplo, Python também, JavaScript. Não pegam JavaScript, se bem que JavaScript hoje usa o JIT, né? Just in Time, que é um compilador também, mas usa também o interpretador, mas Python usa interpretador, PHP usa interpretador. Esses programas, ele faz a mesma coisa que o compilador faz, mas ele vai lendo linha por linha, linha por linha. E outra coisa que acontece com o interpretador é, como ele verifica linha por linha do teu código, o tempo de varredura é menor do computador, mas o tempo total da execução é maior. O tempo de varredura é menor porque o compilador ele lê todo o programa para verificar se tem erros, ele te exime quais são os erros, senão ele transforma isso em código de máquina. O interpretador ele vai lendo linha por linha e ele mostra o erro a cada linha que ele lê. Ele para, ele não continua. JavaScript é assim, tirando a questão do just-in-time lá, que é o compilador, Python é assim, PHP é assim, então ele vai lendo linha por linha, ele para, você corrige, daí ele continua lendo. Daí o programador deve corrigir esse erro para ele interpretar a próxima linha. É assim que funciona os interpretadores, e essas são as duas grandes diferenças entre um compilador e um interpretador. Se por acaso alguém te perguntar ou por curiosidade, é muito importante saber. Exemplos de linguagens, como eu falei para vocês, JavaScript, Python, PHP, Ruby, são linguagens que usam interpretadores ao invés de compilador. E JavaScript, colocando adendo, tem o Just-in-Time, que é um compilador, né? Mas enfim. Assembler. Assembler é o terceiro programa que é tradutor também, só que o Assembler ele não traduz o código de alto nível, ele traduz o código em assembly em código de máquina. Como eu disse para vocês, por mais que Assembly seja uma linguagem de baixo nível, ele ainda tem um pouquinho de abstração, porque são palavras predefinidas, são mnemônicos, né? Ele precisa de uma tradução desse mnemônico em zeros e uns, porque no computador, no final, o que importa é zeros e uns. E por isso, inclusive, você vai ver algumas discussões por aí, são discussões super saudáveis, nada de errado. Alguns podem ter ousado dizer que Assembly é uma linguagem intermediária. Por quê? Para eles, linguagem de baixo nível mesmo é apenas 0 e 1, porque é a linguagem que o computador abre ou entende. Mas os caras da computação, a maioria, acreditam, né, dizem, estatuam que Assembler sim é uma linguagem de baixo nível. Vocês vão ver a maioria dos artigos, Assembly é uma linguagem de baixo nível, porque o alto nível e baixo nível tem a ver com a portabilidade da linguagem, tem a ver com a compreensão das linguagens por humanos. Assembly é tão difícil quanto a linguagem de máquina. Obviamente, a linguagem de máquina é o mais baixo nível, porque abaixo dele não tem. Abaixo dele são sinais eletrônicos, que já não é mais uma linguagem, isso já é eletrônica, isso já não é computação, correto? Então, a menor das linguagens é a linguagem zeros e uns, a binária. E aqui, ó, também, como eu tinha dito para vocês, os compiladores já vêm com Assembler, que é esse programa que eu tinha dito para vocês, embutido. Não sei, inclusive, afirmar se já tem compiladores que eles mesmos já fazem essa tradução, mas acredito que eles vêm com Assemblers embutidos para fazer todo o trabalho, para não passar pelo Assembly, um Assembly separado para traduzir. Mas, basicamente, se você seguir o fluxo da coisa, o alto nível é traduzido em Assembly, que é traduzido em zeros e uns. É isso aí. Aquela hierarquia que a gente mostrou. Por que esses conceitos são importantes? Obviamente, como eu prometi para vocês, eu não vou trazer nada que não tenha nada a ver com se tornar desenvolvedor. O objetivo desse canal é tornar vocês desenvolvedores, capacitar vocês para se tornarem desenvolvedores. Então, tudo que eu trago aqui, eu digo para vocês por que isso vai servir para vocês, por que isso é importante. Então, aqui eu trago 3 pontos. O primeiro, para ter entendimento do que você vai fazer como desenvolvedor. Adivinhou? O que você vai fazer como desenvolvedor? Programar. Você vai desenvolver, você se lembra que não assistiu, corre lá para assistir o que faz um desenvolvedor, analisa, implementa, testa e documenta. Na implementação você programa. Então, se você não entender como um programa funciona, como um computador lê um programa, como ele executa no computador, vai ficar difícil porque você vai fazer as coisas sem ter entendimento do que você está fazendo.
Então, esses conceitos solidificam o teu entendimento para que quando você estiver lá na empresa fazendo, e te diz, agora lança essa linha de comando aí que faz tal coisa. Você não fica assim, tá, mas o que significa isso? Entende? Você vai fazendo as coisas às cegas, mas agora quando você sabe o que é um compilador, o que é um interpretador, você não precisa criar um compilador. Outra coisa, para ter entendimento do funcionamento das coisas. Né? Não somente saber o que você vai fazer como desenvolvedor lá na empresa, mas saber como as coisas funcionam. Né? Aquele negócio, não compilou. Por que não compilou? O que compilou? Se você parar para perguntar o que compilou, ferrou, entende? As pessoas vão dizer, como assim? De onde você veio? Você não sabe o que é um compilador? Você não sabe que o que você escreve aí se traduz em linguagem de máquina através de um compilador? Né? Quando começarem a falar da JVM, opa, a memória, o garbage collector da JVM está cheio. Ou sei lá o que, não está alocando memória, a memória RAM está estourando. Esses conceitos todos é muito interessante você saber, porque você vai ter entendimento de como as coisas funcionam. Você vai, por exemplo, entender quão é importante não criar objetos por criar, se bem que trabalhando com linguagens como Java, ele tem lá o garbage collector que vai catando aí para vocês, mas mesmo assim você consegue estourar a memória rapidamente. Enfim, todos esses conceitos aí, você se torna um bom programador quando você entende como justamente o programa funciona no computador. Se você não tiver esse entendimento, você vai fazer as coisas meio que às cegas. Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma coisa que a gente vai ver já logo em seguida. Terceira coisa, para conhecer certos termos técnicos na indústria. Que não eu falei para você, na empresa lá, o teu colega vai dizer, putz, cara, tem um erro de compilação aqui. Erro de compilação. O que significa erro de compilação? Compilação, compilador. Você já vai saber. Erro na conversão do código que a gente escreveu na nossa linguagem em 0z1. Teve um problema aí tá tendo muita alocação de memória. Tá sei lá o que, enfim, entende? Então, todos esses termos técnicos que se usa, quando tu usa o Maven, por exemplo, tá buildando aí, tá fazendo o build, onde ele vai fazer o package, depois vai fazer o compile, ele vai transformar esse jar e tudo mais. Tudo isso aí seria muito importante você saber. Outra coisa também, quando a gente ver Java, nas próximas semanas a gente vai ver vídeo sobre Java, o que é Java, a gente vai falar de bytecode, a gente vai falar de .java, .class, que depois se transforma em 0z1. Tudo isso aí você não entenderia isso se eu não explicasse esse vídeo. Você não entenderia o porquê da JVM se eu não explicasse esse vídeo. Você não entenderia o processo, por exemplo, quando a gente começar a ver Maven, que trabalha com gestão de versões de projetos. Você não que trabalha com a questão do build, né, dos projetos, do código-fonte. Você não entenderia as fases do Maven se você não entende esses conceitos aqui. Então, esses conceitos vão te salvar para o futuro, para as coisas que a gente vai ver no futuro. Emanuel, eu achei muito difícil. Calma, reestuda de novo o que eu falei. Eu trouxe de uma forma mais mastigada para ser o mais simples para você. Beleza? E, obviamente, se você tiver pergunta, coloca aqui nos comentários. Coloca perguntas que eu vou responder com total prazer. Mito sobre linguagens de programação. Sempre tem um mito, né? Eu gosto de trazer mitos para vocês. Caso alguém esteja pensando dessa forma, que saiba que isso não é verdade, é mito. Não é nada de errado com a forma das pessoas de pensarem. Apenas eu trago aqui para servir, para quem estiver curioso para aprender, né? Não precisa aprender as linguagens, o importante é frameworks. A gente vai ver depois o que é frameworks, mas para simplificar, frameworks é um conjunto de ferramentas que são desenvolvidas para facilitar a programação de uma linguagem. Por exemplo, Java tem vários frameworks, um dos mais principais é conhecido o Spring. Então, com o Spring já tem muita coisa que vem pronta que tu vai usando para facilitar a tua vida. Então, como o framework é usado, né, framework de trabalho, como ele é usado para facilitar a vida do programador, surge esse mito que a pessoa não precisa aprender a linguagem, não precisa se aprofundar na linguagem porque o framework está aí para ajudar. Não. Tu vai ser um péssimo programador se tu focar mais no framework do que na linguagem. Tu tem que focar na linguagem e no framework, mas começando pela linguagem. Se você não entender Java, você não vai ser um bom programador em Spring. Porque Spring usa Java. Ele facilita a vida, mas usa Java. Entende? Se você não entender C Sharp, você não vai ser um bom programador em .NET. Não sou especialista em .NET, se eu estiver falando bobagem,
pode me corrigir, mas com Java eu falo com conhecimento de causa. Você não vai entender Spring direito, você não vai ser um bom programador com Spring se você não entender Java, se você não tiver entendimento de Java. E sem falar que você não vai parar de programar em Java, né? Porque o framework não é uma nova linguagem. É que nem Angular, React. Angular não é um novo TypeScript, não é um novo JavaScript. É um framework, é uma biblioteca que facilita a vida para desenvolver coisas em JavaScript, TypeScript, correto? Com HTML, com HTML, com CSS e tudo mais. Mas se você não aprender JavaScript, não aprender TypeScript, porque vai aprender apenas Angular, eu me tiro no pé. Então isso aí definitivamente é um mito, não é uma verdade. Outra coisa, não precisa entender como funciona. O IDE resolve tudo, aquilo que eu falei para vocês. Tem gente que inicia já o mundo da programação com IDE, né? Aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou baixar o Eclipse aí, vou começar a programar. Cara, nada de errado com IDE, que nem no framework, até esqueci de dizer, nada de errado com o framework. Veio para ajudar dentro da empresa, precisando de produtividade, tem que ser rápido, então tem que ter framework mesmo, tem que ter o IDE mesmo. Para pessoas de Java, se usa bastante o Eclipse, principalmente o IntelliJ, mas como o IntelliJ é pago para as empresas, então muitos usam o Eclipse, que é de graça. Alguns usam o NetBeans, mas o NetBeans já perdeu bastante no mercado. Hoje é Eclipse, que é de graça, o principal, que é de graça, e o IntelliJ, que é pago e que tem uma versão community. Mas assim, esses IDEs são super legais, eu uso o IDE no meu dia a dia, com certeza. Inclusive hoje a gente estava querendo migrar para o IntelliJ por algumas questões aí, conversando com os colegas lá, né, o meu time. Mas assim, comecei a aprender sabendo, porque linguagem de programação não precisa de IDE. Tu consegue usar um texto, um editor de texto, um TXT, um Notepad++ para programar. Eu comecei a programar assim. Inclusive isso é bom por quê? Porque você entende esses conceitos. Inclusive, um dos nossos primeiros vídeos de mão na massa em Java, nós vamos programar com Notepad++ e vamos compilar e executar com linha de comando. Nada de IDE. Depois a gente vai continuar assim? Claro que não. Nessa aula eu vou fazer isso apenas para você entender como a coisa funciona. Porque daí você sabe o que o IDE faz. Você entende o que o IDE faz. Quando o IDE dá problema, porque dá, né? A gente vai ver isso porque dá. Quando o IDE dá problema, você vai conseguir entender, porque você entende o processo. Agora, quem se vicia no IDE sem entender o processo fora o IDE, quando o IDE começa a dar problema, quando começa a ter alguns problemas, a pessoa não sabe o que fazer, porque a pessoa aprendeu somente com IDE. Então, eu não, de novo, nada de errado com quem estuda, com quem gosta de IDE. Eu gosto de IDE, definitivamente não programo sem IDE, e que nem eu gosto da internet, não programo sem internet, eu preciso da internet, preciso de IDE. Mas agora, não aprendi com IDE somente. E se tu tirar a IDE de mim, não paro de programar. Então, vou programar com muito menos produtividade. Talvez tenha coisas que eu não consiga fazer direitinho, mas vou programar, correto? Agora, se tu tirar a internet de mim, você atrapalhou mais ainda, mas mesmo assim eu vou programar, porque os conceitos estão aqui na cabeça, correto? Mas agora, nem tudo a gente grava, porque tem muita coisa que fica mudando sempre. Então a internet está aí para ajudar. Vocês vão conhecer sites como o Stack Overflow, que vem para ajudar a refém para ficar no dia a dia do programador, beleza? Erros comuns ao aprender a linguagem de programação, erros que você deveria evitar ao aprender uma linguagem de programação. O primeiro erro, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V do código. Cara, isso aí mata demais, a pessoa não aprende, né? Inclusive, aqui no canal, todo o vídeo prático, toda a mão na massa que a gente vai ter, logo em seguida, em breve já vou começar com isso, eu vou ter uma aula teórica no início e, como exercício, eu vou pedir para você já fazer isso na semana anterior, para depois a gente fazer na mão na massa. Por quê? Para evitar isso. Se você, ao invés de ficar fazendo as coisas para ter entendimento, você ficar sempre copiando um código pronto e colando só para ver se está rodando, você não está aprendendo. Porque o teu cérebro não está pegando o raciocínio. Então, definitivamente, fuja do Ctrl+C, Emanuel, você nunca faz Ctrl+C, Ctrl+V. Mentira, eu faço sim. Mas assim, não comecei fazendo. E não é sempre que eu faço. Quando eu já sei alguma coisa, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V para ser rápido. Quando ainda não sei, não faço.
Talvez tem momentos onde eu faço apenas para garantir. Vamos supor que eu quero aprender uma nova coisa que surgiu no Spring. Para eu não perder tempo fazendo o código sozinho e depois ver que tem alguma coisa que não está compilando, ó, viu? Já usei a palavra compilar. Eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, na verdade não é nem Ctrl+C, Ctrl+V mais, eu faço o Git clone aí, que não sabe o que é Git clone. Vamos começar a ter aula sobre Git também, então você vai entender o que é isso. Então faço o Git clone aí, faço o clone, baixo a branch, que tem lá o negócio, a demonstração, rodo no meu computador, vê que está funcionando, daí eu começo a modificar, entende? Então, aqui, nada de errado com o Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem que tomar cuidado para isso não ser vício, porque daí você não vai aprender, correto? Outra coisa, não gostar de erros. Cara, ninguém em programação, enfim, isso é na vida, mas como o meu foco é programação, né, e desenvolvimento, então vou evitar falar sobre as demais áreas da vida. Mas, enfim, na programação, você não aprende se você não passar por erros e resolver isso. Definitivamente. Pode perguntar a qualquer programador. Bom programador é o programador que enfrentou muitos erros e que resolveu. E que ainda vai enfrentar e vai resolver. Né? Lembra do famoso lema do nosso canal. O Dev Sênior e o Dev Júnior que não desistiu. O que tem dentro desse desistiu? É aquele que enfrentou erros. É aqueles que levou paulada de programas, que batalhou com programas, que ficou madrugada sem conseguir resolver coisas, mas que não desistiu. Obviamente não significa que tu tem que ficar lá na frente do computador, não. Você pode parar, fazer outra coisa, o cérebro gosta disso. Talvez dormindo, quantas vezes eu dormindo assim, pum, veio a luz. Veio a ideia que não estava dando. Daí eu chego lá e eu resolvo, entende? Mas nunca desistir. Pedir ajuda, mas não desistir. Buscar ajuda, não desistir. Pesquisar, mas não desistir, nunca. Então você tem que gostar dos erros, os famosos null pointer. Isso aí, se você está iniciando a programar, com certeza você vai passar por um null pointer exception, né? Isso aí é bom, é saudável, é para te ajudar. O array index of bound, array out of bound. Você vai passar por esse tipo de erros aí, stake overflow. Isso, inclusive, se tornou um site famosão que tem aí perguntas e respostas. Então, tem que amar erros, correto? Outra coisa, ficar impaciente quando nada funciona. Cara, programação, computação é a profissão dos pacientes. Sério. Ele vai te ensinar a ser paciente. Se tu é impaciente com as coisas, eu já te peço que na programação aprenda a ser paciente. Por quê? O negócio não vai funcionar, o código não vai rodar, você vai esquecer um ponto vírgula que, meu Deus, como é que eu esqueci esse ponto vírgula? Claro que os IDEs estão aí para ajudar justamente para isso, né? Ele vai destacar já em vermelho lá para você não esquecer. Mas assim, tenha paciência, que no final, não desistindo, a coisa vai funcionar. E você vai ter experiência logo amanhã, quando der um problema, você já vai saber do que se trata. Não estou falando só em sintaxe do código, estou falando no Maven, que você roda, mas não está fazendo build. Estou falando do Git, estou falando do IDE, que não está rodando, que não está abrindo. Estou falando dessas coisas que às vezes tu fica assim, cara, mas esse negócio sempre funcionou, por que não está funcionando agora? Estou falando do Apache, né, o servidor web que não está rodando, que não quer rodar. Estou falando do banco de dados que não está funcionando. Então, essas coisas acontecem. Faz parte de amadurecimento. Não sei de qual profissão você é quando você está me assistindo. Se você já é programador, você deve estar dando muita risada, porque é isso aí mesmo que acontece. Se você não é programador, com certeza na sua profissão também não deve ser fácil de ter coisas que você vai aprendendo conforme o tempo vai passar. Então, na programação não é diferente. Para se tornar desenvolvedor, tem que ter paciência e tem que ter paciência de aprender, de acertar os erros. Por onde começar, Emanuel? Também de prática, né, de costume, eu trago para você para ser pontual, porque esse objetivo é você se tornar um desenvolvedor mesmo. Então, a primeira coisa, escolha uma linguagem principal no back-end e no front-end. Logo, são duas linguagens. Não espalhe, se você quiser entender melhor, é a mesma dica que eu dei no vídeo o que é um desenvolvedor. O que é programação. Então, escolha uma linguagem. Eu que sou um desenvolvedor também. Escolha uma linguagem. Se você já definiu que você vai ser um desenvolvedor back-end, então foque em linguagens de back-end. Se você já definiu que você vai ser um desenvolvedor front-end, então foque em linguagens front-end. Se você ainda está aberto para se tornar um full stack que nem eu, significa que programa tanto em back-end quanto em front-end, então escolhe
você consegue aprender em paralelo sem nenhum problema uma linguagem do lado back-end, como o Java, o C, o C++, o Python, o Ruby, o PHP, e uma linguagem do lado front-end, que é o JavaScript, com o JavaScript é o principal, né? Com as frameworks e tudo mais, o TypeScript, que é um JavaScript fortemente tipado, e assim por diante, beleza? Aprenda os principais conceitos dessa linguagem, não fuja dos conceitos, cara. Não fuja dos conceitos, senão vai se dar mal. Já falei muito sobre isso, então nem vou voltar. Não fuja dos conceitos. 3. Passe tempo programando, cara. O famoso 10.000 horas, né? Aquele livro Outsider. Então, assim, ó, tu tem que ser um outsider, tu tem que ser um fora da curva. A pessoa se torna bom quando passa muito tempo naquilo que quer se tornar bom. Tu quer ser um bom desenvolvedor, passa muito tempo desenvolvendo. Tu quer ser um bom programador, passa muito tempo programando. Né? Um bom cirurgião não é aquele que fez apenas a faculdade, não, é aquele que fez muitas cirurgias, correto? Vamos supor que tu tem 2 cirurgiões, um que fez mestrado, doutorado em cirurgia, mas que fez uma cirurgia só, e outro que fez apenas a graduação, porque tu não pode se tornar cirurgião sem ter feito a faculdade de medicina e as residências que eles fazem. Uma que fez apenas as residências, mas não fez mestrado, doutorado, sei lá o quê, mas que já fez 1000 cirurgias. Eles perguntam, quem tu quer escolher para te operar? Quem é que tu vai escolher? Eu vou escolher quem fez 1000 cirurgias, correto? Porque o que importa é o tempo rodado, entende? Então, você tem que amar programar. No nosso canal, a gente está aqui para te ajudar. Então, a gente vai ter muitas mãos na massa. Sempre que tiver uma mão na massa, não deixe passar. Programa aquilo que a gente colocar, beleza? É assim que você vai se tornar bom. Por fim, aprenda os principais frameworks dessa linguagem. Como eu falei, em Java, aprenda o Spring, com JavaScript ou com TypeScript, aprenda Angular ou React ou Vue.js, só que aprenda escolhe um principal, beleza? Tu não vai pegar Angular ou React, nada contra se tu quiser aprender muita coisa, mas tenha foco e evite a superficialidade, beleza? O que você pode fazer agora? Pesquisa mais sobre o conceito bits, bytes e conversões, né? Nesse vídeo, olha, esse vídeo já deu 1 hora praticamente. Eu já falei de tanta coisa, então não posso entrar em profundidade dessas coisas. Se você tem curiosidade, o que você já aprendeu já está para mim e está suficiente para a tua trilha sobre desenvolvimento, né? Para você entender o que é linguagem de programação. Mas se você tiver mais curiosidade, vai lá na internet, pesquise. Só que pega sites confiáveis para aprender o que bits, bytes, tem livro sobre isso, a conversão e tudo mais, vai ficar super legal para você. Outra coisa, pesquise mais sobre compilador, interpretador, assembler, né? A história e evolução de linguagens de programação como Java e tudo mais, também vai te ajudar bastante. E o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal e ative as notificações, porque eu trago esse tipo de vídeo. Vou trazer todos esses conceitos que eu falei, vou trazer vídeo sobre o que é Java, mão na massa sobre Java, Git, Maven, SQL, Angular, TypeScript, cara, é muita coisa. Então se inscreva no canal e ative as notificações para você conseguir receber esses conteúdos. Consiga um computador, porque sem computador você não consegue programar, né? O computador é a base da programação. E se comprometa, porque 2 vezes por semana eu trago vídeo de valor para você, terça e quinta-feira. Se você colocar isso na sua agenda, a vida não vai te levar. Você vai controlar a sua vida, você vai priorizar, você vai aprender, você vai se tornar um desenvolvedor e você vai usufruir de tudo que esse mercado traz e pode trazer para a tua vida, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter me assistido. Terminamos com o nosso lema de todos os vídeos, o Dev Senior e o Dev Júnior que não desistiu. Um passo de cada vez. Valeu!